No vídeo de hoje eu quero explodir a sua mente te mostrando alguns jogos 2D que na verdade foram feitos em 3D. Salve, salve devs! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Crie Seus Jogos. Aqui quem vos fala é o N Soares. E bem galerinha, vou começar o vídeo falando de um dos grandes jogos indie já feitos, que é o Dead Cells. Dead Cells, aquele joguinho de plataforma, roguelike e tudo mais. Muita gente acredita que ele foi feito totalmente em pixel art, que é uma técnica que consiste em você pintar pixel a pixel até formar a imagem inteira. E claro, cada animação tem que ser desenhada quadro a quadro. Então se eu quiser fazer um personagem correndo, eu tenho que desenhar todos os frames dele correndo quadro a quadro, literalmente. Mas na verdade Dead Cells foi feito totalmente em 3D. E aqui, em um artigo publicado no Game Developer, eles explicam como eles fizeram isso e também o porquê. Afinal, essa deve ser uma das perguntas que você está se fazendo aí. Mas por que eles não fizeram em pixel art? Por que eles fizeram em 3D, né? Calma que a gente vai entender o motivo e acredite em mim, é mais recorrente em jogos do que você imagina. Bem, para começar aqui, como que funcionou o workflow deles no Dead Cells, né? Criaram o personagem principal, que na verdade foi feito em 3D, conforme a gente pode ver, e também fizeram uma animação base para ele correndo, nesse exemplo aqui. A partir daqui, eles até poderiam ter jogado dentro da engine e colocado ali um shader de pixel art para deixar tudo já pixelizado automaticamente. Mas eles optaram em ir por outro caminho que funcionou muito bem também. Eles pegaram o modelo 3D e jogaram dentro de um software que renderizou a malha em um tamanho bem pequenininho e sem anti-aliasing, resultando nessa aparência pixelizada. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui embaixo nada mais é do que esse modelo 3D aqui de cima, porém reduzido, né, totalmente pequenininho ali, e aí dando esse efeito de pixel art, né? E se você estivesse perguntando que programa é esse que eles usaram, foi esse FBX Crunchyroll GUI aqui. Inclusive na própria descrição está escrito aqui que foi usado pelo Dead Cells, né? Então, se você tiver curiosidade de testar e ver como que funciona, tá aqui o programa para vocês, é o FBX Crunchyroll GUI. E aparentemente uma das vantagens também desse software aqui é que ele permite pegar cada parte do corpo do personagem e fazer alterações simples, como mudança de cores. Uma vez que estivesse tudo ajustado, eles exportaram cada quadro de animação em um arquivo PNG, né? Então eles fizeram um sprite sheet mesmo. Em seguida eles exportaram a normal map do personagem, frame a frame também, então eles não explicaram aqui se o próprio software que eles utilizaram já fazia esse trabalho e tal, mas enfim, eles tiveram que colocar a normal no personagem, e o normal map nada mais é do que o relevo, né? Então é para deixar o personagem ainda mais detalhado. Por exemplo, aqui na esquerda a gente tem a textura do personagem bem retinha, uniforme, e aqui nesse exemplo a gente tem com o normal map. A gente pode ver que é conservado, né, os mesmos polígonos, então não muda em nada em questão de peso do objeto 3D, mas muda nos detalhes do próprio objeto. Aqui tem um exemplo um pouco mais detalhado, né, onde a gente consegue ver a diferença. Aqui a gente tem o personagem modelado aqui totalmente cru, né, e aqui na direita com normal map, né, então ele está todo como se estivesse com relevos. Tá, e se eles precisassem alterar uma animação em algum momento, né? Bom, como eles já tinham o modelo pronto, tudo que eles tinham que fazer era simplesmente modificar na própria animação 3D e depois exportar novamente o personagem para que ele já atualizasse, né, conforme as necessidades deles. Aqui eles explicam que uma das vantagens de terem utilizado essa técnica é que eles podiam fazer qualquer tipo de alteração de uma maneira muito fácil, né? Então, se eu quisesse trocar a cabeça do personagem, eu não tinha que desenhar todos os frames, tudo de novo para cada personagem ou objeto que estivesse animado. O que é muito comum em pixel art. Quando você está trabalhando com pixel art, se você precisar alterar uma arte, você vai ter que alterar todas as animações de todos os quadros daquele objeto, personagem, etc. Então você consegue imaginar que é bem trabalhoso, né? Já com 3D não, você tem essa facilidade. Ah, preciso trocar a cabeça do personagem. Você vai lá, troca e exporta de novo. E eles também explicaram que facilitou para criar inimigos, porque eles só precisavam utilizar o esqueleto base e ir trocando algumas peças ali, literalmente como se estivesse montando um Lego. Troca a mão, troca a cabeça, troca o corpo, né, a perna, enfim. Eles só iam trocando as partes do corpo dos inimigos e gerando novos inimigos, novas animações.
E para finalizar, eles explicaram que optaram por trabalhar com essa técnica porque era o que a equipe dominava, era muito mais fácil eles já seguirem pelo caminho do 3D do que todo mundo ter que aprender 2D, ter que aprender pixel art e tudo mais. Outro jogo que foi feito em 3D, mas que aparenta ser 2D, é o Enter the Gungeon. E esse daqui, ele é muito mais 2D do que o Dead Cells ainda, porque o Dead Cells trabalha com alguns shaders, tem uns efeitos de luzes lá que dá uma mascarada, né? Aqui não, o Enter the Gungeon ele trabalha com pouquíssimos efeitos de luzes, então realmente parece ser pixel art. Mas só parece mesmo, porque as cenas foram todas montadas em 3D, conforme a gente pode ver nessa imagem aqui. As paredes, os objetos, né, os personagens, todos em 3D, cara. Como que eles conseguem então simular que isso aqui é 2D? No caso do Enter, eles viram a câmera para cima, ela fica numa posição ortográfica e com isso ela mascara a profundidade. E aí parece que é 2D aquilo ali que você está enxergando. Olha que legal, na direita a cena vista a nível de gameplay e aqui a nível de desenvolvedor, né? O cara que está ali com a Unity aberta, né? Porque o Enter foi feito na Unity. Assim como o Dead Cells também. Aqui fica claro pra gente que o 3D facilitou demais para gerar sombras bem realistas, né? Então tem um ponto de emissão de luz aqui no centro dessa sala e como tem um objeto 3D na frente dessa luz, que seria esse personagem, né, a luz não passa para trás e aí gera essa sombra incrível, né, assim, bem bonita. Se a gente olhar aqui no gameplay, é uma sombra que é muito difícil de você replicar num jogo totalmente 2D, tá? Você até poderia conseguir, mas você teria que fazer até gambiarra para dar certo. E se a gente olhar aqui na saída dessa sala, né, também tem a luz sendo refletida para fora, bem de leve, né, como um feixe de luz mesmo. A própria sombra dessa personagem aqui também, ela vem para trás em perspectiva, né? Então tem essas vantagens de trabalhar com 3D. Iluminação principalmente facilita demais, né? E aqui um gameplay de como seria o Enter the Gungeon sem o truque da câmera, né? Confesso que não ficaria ruim, mas ficaria bem estranho de se jogar. Lembra muito o Doom, né? O Doom antigo. Por fim, outro jogo que foi feito em 3D, mas que parece 2D, e esses daqui, cara, eles mascararam muito bem também, é o Rogue Legacy 2. Se você olhar o Rogue Legacy 2, você jura que aquele jogo foi feito com pintura digital, né? Todo pintadinho à mão e tal. Na verdade, nessa entrevista que eles deram aqui para o canal NoClip, que inclusive eu recomendo demais que você assista, é 1 hora de documentário de making of do jogo, é incrível. Inclusive também recomendo que você se inscreva nesse canal aqui do NoClip, porque eles têm muitos documentários de making off de jogos indie, então é bem bacana. Aqui a gente pode ver que o personagem principal, né, um dos personagens principais, ó, foram feitos em 3D. E olha só como o jogo realmente parece ser uma pintura, né, galera? Parece demais ser uma pintura digital. Aqui eles mostram um pouco do processo de desenvolvimento, né, do making off, eu não vou mostrar aqui tudo. Então a gente pode ver que eles utilizaram aqui o software para... Foi o Maya, né, se eu não me engano, para... Não, o 3D Studio Max, se eu não me engano, para fazer a modelagem do objeto, né? Então aqui eles conseguem trabalhar muito bem as animações, inclusive foi um dos pontos também citados pela equipe durante essa entrevista, né, do porquê fazer em 3D, justamente para ter animações mais fluídas. E que também, por um motivo idêntico ao pessoal do Dead Cells, a equipe tinha uma afinidade maior com o 3D, né? Então acabou que eles resolveram fazer assim. Olha que legal, cara, eu adoro esse tipo de shader, né? De material que simula cartoon em 3D, fica lindaço na minha opinião. Agora eu quero que você comente aí se você já sabia que esses 3 jogos foram feitos em 3D ou se a sua mente, pum, explodiu. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais conteúdos como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!